Todos sabem que ave é essa? Uma garça. Deu trabalho para conseguir uma réplica. Tive de improvisar em casa às pressas. Né? Que é difícil. Eu fui até Camaçari buscar uma réplica, não consegui. E que Deus abençoe a irmã Dolores. Uma confirmação que Deus usou ela para mim, que eu estava sentado ali pedindo. E foi sobre a criação, Gênesis, que é um livro que eu gosto muito. Que ele fala sobre meio ambiente também. E uma das criações está essa ave, toda branquinha, né? Aqui em Diardava tem várias. Todos estão ouvindo? Amém. E é interessante que ela vive em vários locais. Na praia, nos rios, nas lagoas, nos mangues, onde tem caranguejo, né? Caranguejo guadilama. E ela lá se encontra também. E é interessante que Deus ele usa a natureza para nos ensinar. E Salomão usou bastante isso. Com formiga, dá uma aula de economia fantástica. E a garça não é diferente. Ela anda na lama, anda nos rios, em especial nos mangues. Quem já catou caranguejo sabe como o bicho é sujinho. E a garça vai estar lá também. E ela não se suja. Permanece branquinha. E ontem eu, falando com Deus, o quanto estava difícil encontrar uma réplica. E eu indo para casa, olhei o local, olhei que tá a empresa de água e esgoto, está limpando o rio, onde deságua todo o esgoto do bairro ali de indo para Nova. E é uma lama que fede, suja. E lá tem garça também. E eu fiquei olhando para ela lá toda limpinha, no meio da lama. E a garça, ela não se suja, independente do local que ela se encontra. Não se suja. E se a gente trazer a referência da garça para nossas vidas, principalmente setor de trabalho, na indústria, no setor público, onde vive diversas ideias, independente de quem está no comando, quem está na gestão do setor público, quem está na empresa. Quem olha para a garça não se suja, não se corrompe. E a garça, ela anda em vários ambientes e não se suja. Independente do ambiente, ela permanece branquinha. E a palavra que Deus me colocou e que eu quero compartilhar com os irmãos, é no livro de Daniel. Depois vocês vão fazer o paralelo da garça com Daniel. Daniel. Livro de Daniel. Lembre da garça, ó, branquinha. Ó. Não se suja, independente do ambiente onde trabalha, onde vive. Não se suja. Amém, irmãos? Livro de Daniel. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
o Deus detentor de todo conhecimento, digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Só o Senhor é Deus. Tu é o Deus, Senhor Deus, do início e do fim. Tu é o do alfa, o ômega, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que sabe as nossas necessidades, do levantar ou deitar. Senhor, usa-me, Senhor Deus, como instrumento, que eu seja cada dia menor, que o Senhor seja grande. Ó Pai, que as palavras que estão no livro sagrado encontre guarita os nossos corações, Senhor Deus. Só Tu sabes, Senhor Deus, que cada um necessita ouvir. Não eu, mas o Senhor sim sabe de todas as coisas. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Olha ela aí no mangue. Limpinha, né? Livro de Daniel, a partir de 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio o monarca Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra do Simeá, para o templo do seu Deus, Deus dele, né? Com letra minúscula, né? E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, versado no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, porque só no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azias o de Abnego. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Soberano Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor Deus, para te pedir sabedoria em tudo que eu for falar, conforme a sua vontade. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Daniel. O texto, se a gente trazer para os dias de hoje, tem um bocado de preconceito, né? Homem formoso, bonito, né? Não é meu caso, né? Eu tinha que entrar na justiça com preconceito, né? Mas Daniel, isso foi por volta do ano 607 antes de Cristo, né? E o que estava acontecendo naquele período? Todos foram presos sob o jugo de Nabucodonosor. E aquele que tivesse a ousadia de ir contra a determinação de Nabucodonosor. Período difícil de perseguição.
Não é o caso de hoje, que temos facilidade de ler a palavra, de pregar, falar o que quisermos, né? E naquele tempo que não podia falar, não podia pregar, não podia orar, só em secreto, né? Sistema político monárquico, uma monarquia onde Nabucodonosor, imperador e rei, e a sucessão dele toda, que ia ser o rei, filho dele, e assim sucessivamente, não mudava. Como na Inglaterra, né? Lá é rainha, monarquia, no Brasil, presidencialismo. Mas Daniel, ele usou de algo que me chama a atenção, que eu tirei isso como título, que eu pedi a Deus permissão, que é 2 palavrinhas, um pouco difícil de colocar em prática, que se chama poder de decisão. Poder de decisão. Tarefa difícil de fazer e decidir. E Daniel, ele provou isso. Ele foi escolhido amando Nabucodonosor. Servir a Nabucodonosor. Propósito de Deus? Sim. Mas ele podia dizer não? Poderia. Poderia. E quantas vezes a gente, às vezes, é convocado por um chefe, por um encarregado, e às vezes temos até preconceito. E eu, estudando esse livro de Daniel, e tentei imaginar e trazer para os dias de hoje, que a gente trabalha em determinada empresa ou determinado setor, onde vai haver mudança. Principalmente na área da indústria. Vai mudar o chefe, causa pânico, porque o que acontece muitas vezes, quem é que vai comandar? Quem é que vai estar na frente daquela empresa? E muitas vezes a gente procura saber quem é. É um miserável, é um perseguidor. E qual é o nosso papel? Como servo de Deus. Qual é o meu papel? Mesmo que eu não goste daquele encarregado. Como se comportou Daniel? Ele fez oposição àquele rei, Nabucodonosor? Não. Ele procurou fazer o melhor, fazer a diferença, independente de quem estava no reinado. Independente de quem estava à frente. Independente de quem estava como superior hierárquico. E Daniel, ele deu uma aula sobre empatia. Deu uma aula. Fez a diferença. Ele estava sob o jugo de Nabucodonosor. Tarefa difícil. E eu digo isso porque muitas vezes acontece até no setor de trabalho. Não vou fazer bem feito porque fulano que está ali à frente é miserável, é um perseguidor. Não, vou fazer o contrário. Fazer o que é correto. Fazer a diferença. E eu vivi isso. E às vezes muitos pensam o seguinte, vou fazer para piorar. Aí esse é o papel do cristão? Não é. A gente tem que fazer a diferença, independente de quem seja que esteja à frente. Mas existe a preocupação, porque toda mudança causa estresse, causa preocupação. As pessoas se preocupam, e eu vivi isso também.
pessoas, fulano, vem outro encarregado, vem outra pessoa. Mas de tanto me perguntar sobre como é tal pessoa, eu digo, você está preocupado por quê? Quem anda certo, quem anda obediente a Deus, não precisa se preocupar. Dorme, bota a cabeça no travesseiro, dorme igual um bebê, independente de quem seja. Porque em toda circunstância da vida, por mais difícil que seja, Deus lhe dá sabedoria, como deu a Daniel, a fazer a diferença. Porque quem faz a diferença, mal nenhum alcança. Mal nenhum alcança. Vamos lá. Daniel teve em primeiro lugar o poder de decisão e servir a Nabucodonosor no palácio. Passou por várias trajetórias, da cova do leão à fogueira, não vou entrar em todos esses detalhes, mas fez a diferença até chegar no maior posto político daquela época e ser reconhecido, né? Vamos lá. E uma das diferenças que eu observei em Daniel, além de ter o poder de decisão e resistir às tentações, por favor, alguém pode abrir em Lucas 4:5. Lucas 4:5. Lucas 4:5. Como é bom. Primeiramente foi com relação ao que ele ia comer. Ele não se preocupou que vinham os manjares do rei, o melhor da época, o vinho, a melhor ração ou melhor alimentação. Ele não se preocupou com isso. E em Lucas 4:6, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas não se preocupou com filé mignon, não se preocupou com o melhor vinho. Ele foi ser vegetariano, comer folha, vegetais. E fez a diferença. Fez a diferença. Fez a diferença entre meio de todos. Porque não foi desobediente, independente quem estava à frente. E vamos mais em frente. Uma das coisas que Daniel também traz para a gente é saber a importância de decidir o que é certo e errado. A decisão implica em consequência. Lucas foi sábio em tudo. Daniel. Ele foi sábio o que ia comer, o que ia beber e como ia falar. E nas nossas vidas, nós temos muitas vezes dificuldade em tomar decisões. Temos muitas dificuldades. É normal, porque somos seres humanos. Mas a questão é as consequências das nossas decisões. E Daniel, ele traz uma aula. Ele não se corrompeu. Ele se comportou como uma águia, mediante o ambiente que ele conviveu, viveu, ele permaneceu
como uma garça. Não importa o ambiente que eu viva, vocês vivam e qualquer outro viva. O importante é qual vai ser o nosso papel, como nós vamos nos comportar, o que vamos falar, o que vamos fazer, independente do lugar, meu irmão, minha irmã. Será que todos nós estamos preparados para tomar o poder de decisão de fazer o que é correto, mediante aquilo que foi exposto à nossa frente? Muitas vezes correndo até o risco de perder o emprego. Estamos preparados? Porque a vida está com um mar de opções na nossa frente. Vai depender o que vamos concordar ou não concordar, o que vamos aceitar. Será que estamos preparados para dizer não, está errado, não é bem por aí, vamos fazer o que é correto, independente quem seja o nosso chefe, independente quem seja nosso encarregado. O nosso papel como cristão é fazer diferente, porque todos nós somos separados para fazer o correto, ter o poder de decisão, de decidir o que é certo e o que é errado. Isso é seu, isso é meu, isso é daquela pessoa. Não é meu. E hoje, quando eu ligo a televisão, e às vezes no dia a dia as pessoas estão se transformando em robô. Não está nem aí o que é certo ou errado. Graças a Deus nós somos separados. Mas a humanidade está no caminho do funil, virando um robô. Há uns 10 anos tinha um filme, Mundo dos Robôs. E nós estamos se transformando. O mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas estão se transformando em robôs, sem sentimento nenhum. Sem sentimento. Filhos, então, misericórdia, com poucas exceções. A humanidade está caminhando no caminho da perdição. Mas glória a Deus que Deus está resgatando o povo dele. No meio desse local tem várias garças que Deus quer separar. Como separa nós? Não se contaminar. Infelizmente ainda escuto frases que dizem assim: todos fazem, por que eu não faço? Infelizmente tem pessoas que abrem a boca para dizer: todos fazem, por que eu não faço? Todos menos eu. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é separado para tomar o poder de decisão e decidir o que é certo ou errado. Principalmente no setor de trabalho. Vimos gerações de pessoas que não estão nem se preocupando o que é certo ou errado. O que vamos esperar dessa geração daqui a 10 anos? Que não sabe mais tomar o poder de decisão do certo e errado. Como Daniel, ele foi trabalhar no Império Babilônico e deu o exemplo, não se contaminou, e o pior, com o risco da própria vida. Com o risco da própria vida. Ser jogado numa cova dos leões, ser jogado numa fogueira com Isaac, Sedraque e Abednego. Será que a gente estamos preparados para uma situação dessa? Graças a Deus que não. Porque Jesus já veio para não deixar a gente passar por essa situação. E Daniel fez o melhor e foi reconhecido.
em todas as áreas da administração que ele trabalhou, foi reconhecido. E todos nós temos esse privilégio de ser alcançado por Jesus e nos ensinar, através, como a irmã lá em Gênesis, a natureza nos mostra. Uma garça que vive em todo ambiente e não se contamina com aquele dinheiro fácil, derrubar o colega do trabalho para assumir o lugar, coisa simples assim, né? Isso aparece para todo mundo, mas o poder de decisão está na mão de cada um. Não é meu, é do colega. Deixa o colega trabalhar. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas atrapalhar de maneira nenhuma. Mesmo que até não goste da pessoa, mas jamais vai prejudicar. Mesmo não gostando do patrão, mas jamais fazer diferente, fazer para melhorar. Tarefa até às vezes difícil. E a humanidade está assim. Não gosta de fulano, problema dele. Mas ele é um chefe. Mas é o nosso comportamento, o nosso testemunho. Se Deus nos convoca para fazer diferente, fazer a diferença, como a garça faz a diferença, independente do ambiente que esteja, na praia, no rio ou no mangue. Seja a garça, continue cada um de nós branquinha. Não é preconceito não, viu? Mas é branquinha, não se suja. E que sejamos assim sempre. Exemplo da garça. Não se sujar e não, como Daniel fez, não se contaminou. Se alguém prestou atenção ali que eu dei 3 vezes, não se contaminou com as coisas que vêm à nossa frente, nos induzindo a se contaminar. De um suborno, de prejudicar o amigo de trabalho, e assim vai. E que Deus nos abençoe a continuar sendo como uma garça. Amém?